Olá, olá! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Felicidade de Bolso. Esse podcast foi criado para que tu guarde um tempo para cuidar da tua saúde mental, da tua felicidade, do teu bem-estar, se possível de forma simples, descomplicada e prática. Eu sou Gabriela Meller, sou psicóloga, terapeuta de família e casal e também especialista na ciência da felicidade. E hoje você está comigo aqui no chão do meu escritório, no meu tapete de yoga, mais precisamente, com o Sr. Ringo. Dê oi para os convidados, Sr. Ringo. Então, gente, por que eu tô aqui hoje? Por que a gente tá nessa dinâmica diferente hoje? Deixa eu te contar por que eu te chamei pro meu tapete de yoga. Porque hoje nós vamos falar de algo que particularmente quem me acompanha sabe que eu adoro, que é a questão do movimento, da atividade física e da importância disso para a nossa saúde mental. Por que eu resolvi falar disso agora? Porque, meus amigos, nós estamos no final de ano e no final de ano as pessoas resolvem dar uma surtadinha porque elas precisam do que elas chamam de corpo de verão, pode ser isso? Projeto verão, né? E aí todo aquele autocuidado que ficou pendente durante todo o ano, porque no inverno estava frio, porque no verão estava quente e blá blá blá, vem à tona e as academias estão cheias e as nutricionistas estão cheias e a internet também, obviamente, está colaborando para aumentar esta loucura coletiva. Mas nós estamos aqui não para ir contra a prática de exercício, jamais, mas para falar do que realmente importa, que é a conexão entre o movimento e o cuidado com a nossa mente, né? Por que isso é o que realmente importa? Porque, por mais que seja clichê, eu acho que a gente já entendeu, a partir de todos os estudos que vêm sendo apresentados, que é muito mais importante a gente se sentir saudável, a gente se sentir forte, do que necessariamente a gente estar magro ou atendendo aos padrões, né, físicos da sociedade. Como se a gente olhar, tá? Vou te convidar para fazer um pensamento inicial de choque. É mais importante para ti conseguir ajudar o teu avô, a tua avó que está envelhecendo e está com dificuldades físicas? É mais importante tu ter força, tu ter saúde para ajudá-los a caminhar, a ser carregados? Isso é mais importante ou é mais importante tu tá atendendo os padrões estéticos sociais? O que é mais importante para ti? Conseguir correr atrás do teu filho para brincar? Conseguir levar o teu cachorro para passear? Ou estar magra e com a barriga trincada? Nada contra, admiro fortemente. Mas, gente, é óbvio que a gente tem que ter uma boa relação com o nosso corpo e com a gente, mas eu tô fazendo esse paralelo pra gente entender de uma vez por todas a real importância da gente inserir isso na nossa vida. E aí eu te botei aqui no chão, no meu tapete de yoga comigo, com o Sr. Ringo, para te convidar a pensar por que a gente precisa olhar para isso e formas pequenas e práticas da gente inserir isso na nossa vida. Sei que eu falo isso de um lugar de privilégio porque, além de eu ser uma mulher branca loira de olhos azuis que tem uma condição facilitada e que teve acesso a clubes, academias, né? Hoje em dia sou eu mesmo que me proporciono, mas sempre foi colocado isso à disposição na minha rotina. Mas é uma opção, né, dos pais, como comunicar isso pra gente desde pequeno. Essa importância. Porque quando algo é inserido na nossa vida desde pequeno, a gente se acostuma. A gente entende que aquilo faz parte e a gente vai ter uma dificuldade muito menor
para permanecer com isso ao longo da nossa vida do que quem não teve o quê? Rotina de horário, rotina de atividade física, cuidado com a alimentação, entendimento sobre algumas questões de manutenção da sua saúde física e mental. Então, eu acho que tudo começa lá. Se você tem filho e não está se exercitando, você está comunicando algo. Porque a gente não está falando só de pegar as crianças e socar em 300 escolinhas e atividades, sobrecarregar as crianças. Não é sobre isso. Mas é sobre procurar ter espaço para elas brincarem ao ar livre, correrem, né? Procurar guardar um tempo para levar elas no parque. Para, se for possível, sim, fazer alguma prática de exercício. A gente sabe também o quanto o exercício físico salva crianças, inclusive, de alta vulnerabilidade em condições, né? O quanto ele abre caminhos de estudo, enfim. Mas eu quero falar da minha fatia do bolo, que é o quê? A saúde mental. Então, a gente vai começar falando, que eu estou aqui com o meu caderninho, como sempre, sobre o fato do movimento. Movimento. Importante a gente entender uma coisa, que aqui nós vamos quebrar alguns mitos hoje. Não sei se vocês já assistiram, eu já falei bastante sobre isso, mas caso você não tenha escutado, na Netflix tem um seriado chamado Blue Zones, né? Que são as zonas de alto nível de longevidade, ou seja, os lugares do mundo onde as pessoas vivem mais. Nesse seriado, o que é muito bacana, que eles vão chegar a algumas conclusões do que de fato faz as pessoas atingirem esse alto nível de longevidade. E um dos fatores é a questão do movimento, da atividade física, que é diferente do exercício físico, sabia? O que é a atividade física ou movimento? Qualquer forma de movimentar o corpo. Então, nesses lugares, o que acontece? As pessoas andam menos de carro, logo elas caminham mais. As cidades são mais íngremes, então as pessoas têm mais subidas e descidas enquanto estão caminhando. As pessoas nas suas casas não têm as coisas que facilitam o movimento. Então, por exemplo, o se abaixar para pegar coisa, o sentar no chão em vez de sentar numa cadeira. Todas essas práticas que te levam, te incentivam para o movimento, faz com que as pessoas tenham um número maior de atividade física no seu dia. Subir e descer a escada ao invés de pegar elevador e por aí vai, né? Só que quando a gente vive em cidades onde isso não é assim, a gente precisa raciocinar sobre essas coisas que são oportunidades da gente se mexer mais. Então, voltando, o movimento do corpo, da maneira que for por si só, é um regulador emocional, é um redutor de ansiedade, de estresse e um promotor de bem-estar, né? Bem-estar psicológico, obviamente o bem-estar físico também. Por que é um regulador emocional? Por que isso mexe com as nossas emoções? E aí eu vou te perguntar, quando é que foi a última vez que tu já sentiu o teu humor mudando ao longo do que tu te movimentava? Sei lá, te lembra da última vez que tu fez uma caminhada no parque, que tu correu atrás do teu cachorro, que tu dançou a tua música preferida, enfim, que tu tava na praia, foi fazer uma caminhada, sabe? Ou simplesmente quando tu estava na tua atividade física de todo dia, faxina, subir e descer a escada, ou mesmo a tua aula, o teu exercício físico, a tua aula de bike, a tua aula de yoga, a tua aula ou corrida, que as pessoas adoram hoje em dia, o teu momento de corrida. Tu já percebeu que o teu humor, ele entra de um jeito e quando tu termina, ele tá de outro jeito melhorado? Acontece que durante essas práticas a gente vai aumentando a absorção de alguns neurotransmissores do bem-estar no nosso corpo, né? Então, muito se fala, por exemplo, sobre endorfina, sobre serotonina e sobre dopamina. Esses são neurotransmissores. E quando a gente fala de neurotransmissor, a gente não está falando de
aumentar a produção. A gente está falando de aumentar a recepção. Se vocês forem procurar, inclusive tem um videozinho que eu amo, uma imagem que eu já repostei várias vezes, que é ali, né, dos neurotransmissores fazendo o caminho para serem absorvidos, e daí tá dizendo ali, enquanto você está se movimentando, literalmente dentro de você acontece o movimento da felicidade, né? Que é, então, eles vão sendo absorvidos pelos receptores, e quando os receptores vão absorvendo em maior número esses neurotransmissores, a gente tem um bem-estar físico e automaticamente um bem-estar mental. Esses 3 hormônios, esses 3 neurotransmissores, o que é importante a gente entender sobre eles? Primeiro, a serotonina é, como eu estava dizendo, o que mexe diretamente com a estabilidade do nosso humor. Então, não é simplesmente sobre trocar mau humor por bom humor. Estabilidade de humor quer dizer que a gente tem uma curva de humor, ou seja, um nível de variação de humor menor. A gente está estável por mais tempo. Isso afeta diretamente o nosso bem-estar, porque a gente associa muito a felicidade às emoções positivas de pico. Então, eu simplesmente quero sair de uma tristeza, que é uma emoção profunda, né, desconfortável, para uma alegria ou para uma excitação, que é uma emoção de pico positiva. Só que, e a tranquilidade? E aquela paz que tu tem quando tu termina um exercício? Entende? Então, não é só sobre picos de emoções positivas, é sobre estabilidade emocional, regulação emocional. Quando a gente fala de regulação emocional, a gente está normalmente querendo trazer as nossas emoções para aquela parte da regulação que é o nosso sistema de calma. A gente tem o sistema vermelho, que é o sistema de ameaça. A gente tem o sistema azul, que é o sistema de alta produção, de conquista. E a gente tem o sistema verde, que é o sistema de calma. O tempo todo a gente está oscilando nesse sistema. Manter ele regulado é justamente trazendo de tempo em tempo as nossas emoções de volta para o sistema de calma, como se fosse para reiniciar. Então, a atividade física ou o exercício físico, qualquer movimento, nos ajuda a ter essa estabilidade maior, ou seja, a ter isso regulado. Olha que maravilhoso! Por isso que a gente fala que isso é um remédio natural. Só que aí eu quero especificar para ti um pouquinho ainda mais. A serotonina, então, é a que estabiliza o humor. A dopamina, por sua vez, a gente vai chamar da essência da motivação, porque é aquela que nos deixa pilhado, tá? Só que quando a gente fala de atividade física e de exercício físico, a gente está falando de uma questão da dopamina de médio e longo prazo, de uma absorção de médio e longo prazo. Por isso que, literalmente, fazer, por exemplo, uma atividade de manhã vai tornar todo o teu dia melhor. É diferente de prazeres imediatos, como eu vou ficar rolando ali o feed e aí eu vou clicando em novas coisas, que ali é uma produção de dopamina viciada. Ali é uma absorção de dopamina viciada de prazeres instantâneos de curto prazo, que não nos fazem tão bem. Apenas nos dão aquela cutucadinha, assim, sabe? Vê a diferença? Olha a importância disso. E a gente tem também a endorfina, que é tipo um analgésico. Por isso que relacionam tanto a atividade física com a endorfina. Aquela sensação de endorfina pós-exercício, que é aquele... parece que tu tá meio nas nuvens, assim. Tu teve um pico, tu usou um monte a tua energia, né? E aí tu relaxa, sabe? Então é como se fosse um analgésico, um anti-inflamatório natural. Até aqui eu tô te convencendo um pouquinho, caso eu precisasse te convencer, porque caso tu já faça e tu já saiba que tu já desfrute disso, eu tô só te lembrando os motivos maravilhosos do porquê que isso pode permanecer na tua vida e ganhar cada vez mais espaço, e porquê que tu tem que dissipar isso pro mundo. Porque eu vejo muita gente falando mal de quem compartilha os seus exercícios na rede social.
E a gente tem que entender o papel positivo disso. Eu entendo que tem alguns vieses que são negativos, como que eu disse, os que levam à comparação, os que exigem que tu te encaixe em alguma coisa. Mas de forma geral, sempre vai nos inspirar. Ver alguém que a gente gosta, que a gente admira fazendo, vai nos levar um pouquinho mais perto de fazer. Então compartilhe, sim, transborde isso nas suas redes sociais. A gente chega numa parte aqui, depois da neuroquímica, tá? Que é a questão da neuroplasticidade. Vocês já viram falar dessa parte? O que é a neuroplasticidade? A capacidade do nosso cérebro praticamente de recriar. É muito maravilhoso. Criar novos caminhos, fazer novas sinapses, novas adaptações, a nossa resiliência, né, emocional. Então, ou seja, quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente está aumentando a proporção da nossa neuroplasticidade. Isso quer dizer, a gente está dando opção para o nosso cérebro, tá? De ter uma resiliência maior mental e também de nos aumentar a capacidade de aprendizado, de concentração, de cognição. Por quê? Porque a atividade física ou o exercício físico exigem da gente raciocínio, exigem da gente a questão da motricidade, né? A questão da coordenação. São várias questões cognitivas envolvidas que vão fazer com que a gente melhore, aqui, a nossa rapidez. Porque a gente não entende que relação isso vai ter com aumentar a cognição ou a nossa capacidade de aprendizagem, mas é essa. O exemplo, né, que a gente pode pensar, eu tenho no dia a dia a bike envolve tu pedalar ao mesmo tempo que tu faz outros movimentos, sequências de movimentos que tu decora. O Pilates, que hoje em dia bastante gente faz, é uma sequência de coisas que tu tem que pensar ao mesmo tempo para executar um exercício ali. Então entende que isso tem várias camadas ali que tu vai reforçando na tua mente, que se tu não faz, isso não está sendo estimulado, amiguinho. Inclusive pode prevenir a gente aí do Alzheimer, das demências, do envelhecimento precoce da nossa mente, né? Então, por favor, né? Vamos trazer isso para nossa vida. Uma questão um pouco mais que pega num lugar agora da questão do nosso eu interior, do nosso ego e da nossa relação com o nosso corpo. A gente entender que corpo em movimento não é sobre necessidade de performance, não é sobre necessidade de se mostrar e agradar. É muito mais sobre a nossa relação com a gente mesmo. Por que eu tô trazendo isso? A gente vê muito isso acontecendo hoje no movimento, por exemplo, da corrida. Ou até hoje de manhã eu tava vendo ali nas minhas redes sociais, eles meio que criaram várias comunidades, né? Que eles chamam de terceiro lugar. Então tu tem o teu trabalho, a tua casa, a tua família, e tu tem esse terceiro lugar que é uma comunidade de bem-estar que tu faz parte. E não me levem a mal, eu sou muito a favor de comunidades reais de bem-estar. Mas tem essas comunidades onde meio que todo mundo tá vestido igual, todo mundo se parece, mas ninguém de verdade se conecta, sabe? No vídeo tá bem legal, parece que todo mundo é amigo, tu desliga a câmera, ninguém tá se falando. E todo mundo tá tentando atingir uma performance, todo mundo quer a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor pace, o melhor sei lá o quê. Numa competição e de novo, não me levem a mal, eu sou competitiva. Mas é uma competição saudável comigo mesmo em primeiro lugar, né? E no nível de superação. Agora, se isso vai para um lado de comparação, de encaixe em padrão social, de status, a gente está indo por um caminho errado. Aqui. Por que o caminho é errado? Porque a importância da nossa conexão com o exercício tem que ser coisas que nos façam bem, que nos gerem bem-estar, paz, tranquilidade, alegria. Ainda que tenha um sofrimento, obviamente. Entende?
Então, o que eu ainda quero trazer para você, se a gente agora, eu sempre termino com as dicas e com a parte prática, então eu decidi separar tipos de movimentos ou atividades físicas simples e a relação delas com sintomas, né, e sofrimentos emocionais, mentais que a gente tem, os principais, né, de hoje em dia. Primeiríssimo lugar, adivinha? Adivinha! Ansiedade. Quem aí? Quem nunca? Agora no fim de ano. Aquela ansiedadezinha batendo. Gente, sobre ansiedade. Qual o melhor tipo de atividade física? Atividades rítmicas. Que seguem um ritmo. Onde tu tem que te encaixar ali num ritmo. Dança, pedal, yoga, às vezes, né? Sabe, onde tu faz uma sequência? Ou então, caminhada com foco na respiração, caminhada ou corrida com foco na respiração ou no ambiente. Por que essa questão do ritmo, né? O ritmo da música, o ritmo ali que tu tem que seguir, ou essa questão da atenção plena, da presença, impactam na nossa ansiedade? Porque a gente está direcionando justamente a nossa atenção, o nosso sistema cognitivo, especificamente para aquela atividade naquele momento. Isso tira o nosso pensamento ansioso de outros lugares. Então, por mais que quando tu comece ali a atividade, tu ainda esteja no tipo, meu Deus, a lista do super, as coisas que eu tenho para fazer, se tu te permite te envolver e essas atividades te pedem essa presença, tu vai deixando de lado a ansiedade. E quando terminou o tempo do exercício, tu já deixou ela bem pra lá, né? Então, olha só que bacana. Ainda que sejam tempos pequenos, tá? Ainda que a gente esteja falando, sei lá, 10, 15 minutos. Não é tanto a questão do tempo em si, é mais a questão do quê, né, senhor Ringo? Sobre agora a questão da tristeza, da depressão, da apatia, do esgotamento, que são lugares um pouco mais difícil da gente sair, porque fisicamente parece que eles nos drenam, nos puxam e é difícil a gente começar um movimento quando a gente tá assim, tá? Não é frescura, não é preguiça das pessoas, essas são doenças e sintomas realmente fisicamente muito drenantes, assim, pra gente, tá? Mas pra gente conseguir sair desse lugar, o que pode ajudar? Chave, pequenas metas, pequeníssimas metas, ou seja, metas possíveis. O começo é muito importante, né? Então, pequenos passos, exemplos, tá? Sair pra caminhar por 10 minutos enquanto tu escuta um podcast que tu gosta. 10 minutos. 10, 15 minutinhos. Se for mais, é bônus. Mas se for 10 minutos, já tá legal. Porque 10 minutos é o tempo suficiente de movimento do corpo pra ir modificando aquilo que eu falei do humor. Outro exemplo, tá? Quando tu te acordar, tu te alongar, tu te esticar, isso informa pro corpo uma abertura pra vida, pro dia. É como se eu estivesse comunicando de fora para dentro que eu quero me colocar numa posição de energia, de vitalidade. 5 minutinhos disso. Por último exemplo fácil. Pega a tua música preferida todo dia de manhã, ou as músicas que tu mais gosta, pega uma. Bota pra tocar alto na tua sala, na tua cozinha. Não se tu acordar às 4:30 da manhã como eu. Não. Mas um pouquinho mais tarde, em algum momento do teu dia, bota a música que tu gosta pra tocar e dança loucamente. Deixa a energia da música te levar. Como a gente falou ali sobre o ritmo. Isso tem muitas pesquisas, né, da questão da música, do ritmo. E a gente se mexer nesse sentido, essa conexão que acontece, que ela muda muito rápido o que a gente está sentindo para um lado positivo, tá? Por último, o ponto que eu quero pegar é quando a gente está sofrendo de desatenção ou de falta de clareza. Sabe aquela nuvem desorganizadora mental? Falta de foco.
falta de concentração, quais atividades são melhores para nos trazer de volta para isso. Não sei se tu trabalha sentada como eu, se tu trabalha sentado ou como que é a questão da tua atividade profissional ou mesmo das tuas tarefas do dia. Eu trabalho sentado. Para mim isso é chave. No mínimo, a cada 90 minutos do dia, te levanta, te estica, sabe? Faz uma respiração profunda, mexe teu pescoço, estica os braços, as pernas. Por que isso tem a ver com foco e com concentração? Isso é quebra de status para o nosso corpo. É como se a gente informasse assim, eu estou resetando, estou colocando uma nova energia. Fora os benefícios físicos, né? Que é a gente não ficar sentado por tanto tempo, que isso a gente sabe que hoje em dia estão falando que é como fumar para o corpo, tu ficar sentado o dia inteiro. Então, levantar a cada 90 minutos no mínimo, se esticar, dar uma volta pelo ambiente, por onde tu estiver, se possível, melhor ainda, sair pra rua, perfeito, tá? Vai trazer de volta o teu foco, vai resetar um pouquinho o teu cérebro. Outra possibilidade, respiração com movimento. Yoga é um exercício maravilhoso para trazer foco, concentração. Claro que tem vários outros benefícios também, mas como tu tem que pensar na respiração junto com a posição, isso trabalha em ti essa capacidade, né? Ou qualquer movimento que for em conjunto com a respiração já nos traz esse benefício, tá? E aí eu quero terminar simplesmente te lembrando de dentro de tudo isso que eu falei, no fundo, o que a gente está falando é que no movimento, na atividade física, além de tu te conectar contigo e aprender a ter uma percepção maior do teu corpo, porque mente e corpo caminham o tempo todo junto e a gente precisa parar de divorciar, como eu digo eles. Não, agora eu vou usar só a minha mente aqui. O teu corpo tá ali igual, tá? O tempo todo. Deixa eu te contar. Tu só tá vivendo essa experiência aqui porque tu vive através do teu corpo. Então a história de que a casa, o nosso corpo é a nossa casa, não é opcional a gente esquecer do corpo em algum momento da nossa vida. Precisamos lembrar. Outra coisa que eu lembro sobre isso que nos dá, que vira aquela chave, a maior parte do nosso corpo é composta por água. Água parada acontece o quê? Apodrece. Então não dá, entende? Não faz sentido a gente não se movimentar. A nossa mente vai parando de funcionar junto quando a gente não se movimenta. Ela vai pedir o movimento. O corpo e a mente, eles pedem o movimento, eles trabalham junto. Então, movimento, atividade física é remédio para nossa mente, para o nosso corpo também, mas estou falando da minha fatia, que é a nossa mente. É medicina, é remédio. Entenda isso, use isso. Gabi, não tenho dinheiro para fazer exercício físico. Bota o tênis e sai caminhar na rua. Fica dentro de casa, assiste algum vídeo, tem vários gratuitos no YouTube. Eu aqui te dei algumas sugestões. Comece, apenas comece. Se já faz, continue, apenas continue. Tá? Vou te dizer que é uma das formas mais eficazes da gente cuidar da nossa saúde mental. Por isso é hoje. Terminamos aqui. Eu espero vocês, como sempre, no meu Instagram pra gente continuar essa conversa. Semana eu vou estar fazendo postagens ligadas ao que a gente conversou aqui. Também deixo convite para vocês sempre estarem comigo no meu canal de WhatsApp, Psicologia para Felicidade. E também no meu canal do YouTube. Todos esses eu deixo aqui na descrição do episódio. Não se esqueçam de curtir, de dar estrelinhas, principalmente de compartilhar nas tuas redes sociais, com os teus amigos. Essa semana a gente teve aí a retrospectiva do podcast e eu tô muito feliz, muito, muito feliz de ver vocês cada vez em maior número aí junto comigo,
Gratidão gigante que a gente possa cada vez mais fazer isso crescer para a saúde mental chegar a mais pessoas. Certo, meus amores? Ótima semana. Vai te movimentar, vai te mexer. Vamos lá? Ringo, dá tchau. Oh.